Através desse podcast aqui eu vou tentar esclarecer o que é esquerda, direita, capitalismo, comunismo, né? De fato. Sem muita enrolação, sem ficar usando termos tipo, se falar de marxismo, né? Usar termos tipo dialética, empirismo, que isso não tem nada a ver, cara. Você, usando esses termos, né? A gente não usa esses termos no dia a dia, ninguém fala, né? Usa essas palavras, né? Pra conversar, então isso aí mais atrapalha do que ajuda, né? No entendimento. E tem muita gente enviesada, né? Que pra explicar o que é esquerda e direita, né? Acaba mais confundindo do que ajudando, né? As pessoas a entenderem mesmo, né? O que quer dizer cada coisa. Então eu vou excluir tudo quanto é besteira e um monte de nome que eles usam e tal pra facilitar mesmo a compreensão, né? E no caso, né, o que é esquerda, né, cara? Bom, esse termo se originou, né, a esquerda política, durante a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa foi o seguinte, cara. A direita da época era a direita absolutista, né? O absolutismo. Em que quem mandava no Estado era o rei, a igreja e os burgueses, né? Os ricos, a burguesia, os patrões. A aristocracia, né? Também, né? Pode-se usar esse termo, né? E no caso lá, a população revoltada, né, cara? Com esse sistema onde... Antes disso, né? Você tinha lá a Revolução Industrial, né? Que era uma coisa que veio para substituir o trabalho artesanal, né? Dos produtos pelas grandes fábricas, né? E nisso... O que acontecia, né, cara? Os trabalhadores, eles trabalhavam, né, longas horas, né? Um período longo, assim, de 12 a 16 horas, né? Então era muita exploração, assim, cara, do trabalho, né? Das pessoas e remuneração baixíssima, né, cara? Então, posterior, né, esse período e tal, que teve a Revolução Francesa, os caras mataram lá o rei lá, Luís XVI, e... tipo, termo esquerda, né? Os caras usavam, né, pra assim, quem tava do lado, né, do rei, né, os amigos do rei e tal, era a direita. Ficava do lado direito. E quem ficava à esquerda, né, ou melhor, quem tava, né, a favor da revolução, que quer mudanças, né, aí ficava à esquerda, né, do rei e tal. E por isso se originou esse termo lá, esquerda, né? Dentro do espectro político. Então a esquerda, no caso, né, sempre vai ser associado a mudanças, à revolução, né? E também ao comunismo, né? E o comunismo é os ideais comunistas e tal, quem falava muito, né, nisso era um cara chamado Karl Marx, que era um alemão lá, que ele escreveu vários livros criticando, né, o capitalismo da época e principalmente, né, referente à Revolução Industrial e tal, essa exploração, né, toda que tinha lá na época, né? E o que aconteceu, né, depois das ideias de Marx, né? Alguns países usaram, né, essas ideias, que nem na Revolução Russa lá, eles seguiram ao pé da letra, né, essa questão da igualdade e tal, que o Marx ele criticava muito, né, as desigualdades e tal. Só que eu acredito que ele não queria dizer bem, né, que todo mundo deveria se igualar mesmo, né, totalmente, né, cara. Então, seguindo ao pé da letra, né, o que os russos fizeram lá e tal? Eles derrubaram, né, esse regime lá aristocrático, absolutista que tinha lá na Rússia, né. E quem assumiu, né, foi lá os bolcheviques e tal, né, o partido da época junto com o povo, para derrubar, né, esse sistema aí. E aí, né, virou lá tal socialismo, né, comunismo, que é tudo a mesma coisa, cara. Basicamente, o comunismo é você tirar o poder, né, do rei e tal,
para substituir por, tipo, quase a mesma coisa, né? Você vai ter lá os governantes, né? E eles vão igualar a população, distribuindo migalhas praticamente, né? Porque o poder vai estar concentrado totalmente no Estado, né, cara? Então, se você tem empresas, né? As empresas vão ser tudo do governo, tudo do Estado. Vai ser tudo público, né? E por que o socialismo, o comunismo não dá certo? Porque, por exemplo, você pega o Brasil. Existe algum serviço público aqui que preste? Não, né? É difícil, né? Não tem um, né? Então é isso, cara. Se tá nas mãos do Estado, vai ser sempre, né? Uma coisa horrorosa, né, cara? E o que é público mesmo não presta, cara. Então, seria esse Estado gigante, né? No comunismo, onde o Estado tem controle total sobre as decisões, né, da população. Então você tá igualando, mas tipo, você tá distribuindo a pobreza, né? Enquanto que o capitalismo, né, cara, seria... Bom, o capitalismo moderno mesmo, né? Ele é meio que o capitalismo chamado capitalismo de conchavo, né? Em que você tem lá o Estado e as grandes corporações, né, aliado, né, um ajudando o outro a explorar o trabalho, né, o trabalhador, e ir gerando, né, desigualdades. Porém, né, no capitalismo ele é menos pior, porque você ainda tem uma chance, né, de não ficar numa miséria completa, igual no comunismo, né? Não que o capitalismo seja uma maravilha também. No capitalismo você tem lá o mercado, né, o mercado do capital, bolsa de valores, enfim, né, onde você tem lá as empresas lá gigantes, né, algumas nem de médio, grande porte, enfim. E os investidores, né, eles, tipo, colocam dinheiro, né, nessas empresas comprando ações para depois receber de volta, né, os dividendos, que são a distribuição do lucro das empresas entre, né, as pessoas que investiram, né. Então é isso, né, capitalismo. E no caso também tem o conservadorismo e tal, que também está associado à direita, né, junto com o capitalismo. Conservadorismo, tradicionalismo, né, onde tem a questão do liberalismo, que é tipo liberdade econômica, né. Mas na prática, né, cara, você não é bem o que você vê, né, essa liberdade econômica, ela é cheia de restrições, porque se você for abrir uma empresa, dá-lhe imposto, né, cara? Então as empresas maiores estão sempre esmagando as menores, né? Então isso nunca funcionou muito bem, né, cara? O pequeno mesmo, né, empresário, ele vai ser sempre massacrado, né? Muitos, né, é fácil você falar, então você não tem mesmo, né, essa liberdade econômica toda que eles pregam, né? E no caso hoje em dia, né, você, por exemplo, tem os liberais conservadores, né, tá associado à direita, que é você ser liberal na economia, né, entre aspas, e você ser conservador, tradicional nos costumes, né. Enquanto que a esquerda moderna, né, depois que, tipo, caiu lá a União Soviética em 91, né, que acabou esse regime comunista russo e tal, e hoje em dia até a China também, né, adotou o capitalismo, né, embora que ainda é um estado meio totalitário também, né, enfim. Então a esquerda também tá associada ainda a mudanças, porém hoje em dia é mais na questão dos costumes, né, onde a esquerda moderna, né, a chamada New Left, né, a nova esquerda, ela tá muito associada a esses movimentos feministas, LGBTs, né, movimento negro, né, as minorias e tal, né, que embora que eu acredito que isso também é uma boa hipocrisia, né, da parte deles, que na prática, né, você não vê mesmo essa defesa mesmo efetiva, né, dessas minorias, né. Então acho que sempre foi uma disputa, né, cara, por poder, né, entre capitalistas e comunistas, né, entre esquerda e direita, né. Acho que, tipo, na prática mesmo sempre foi nessa disputa política para ver, né, quem
as pessoas, né, que vão controlar o mundo, né, a forma de controle, né. Alguns preferem, né, o capitalismo, outros o comunismo e tal. No caso, o comunismo também já matou muita gente de fome, né. Usaram a fome como uma estratégia política, né, principalmente durante as guerras lá. Rússia e China matou um monte de gente de fome. E acho que no final das contas acaba gerando fome também, porque se você não tiver, né, um capitalismo, uma globalização e tal, é o que vai acabar acontecendo, né, cara? Tipo, lá em Cuba, por exemplo, né, na Revolução Cubana, né? Os caras, quando derrubaram lá o regime capitalista e tal, para implantar o comunista, eles meio que preferiram, né, se associar aos russos, né, União Soviética e tal, os comunistas, né, Fidel, né, babar o ovo dos caras ao invés de babar o ovo dos Estados Unidos, né. E por isso que Cuba nada funciona, né, cara. Tudo é de péssima qualidade, porque tá tudo nas mãos do Estado. E a questão do embargo econômico também lá dos americanos, né, que as coisas não chegam, né. O avanço, né, americano, ele não chega às coisas, né, tecnologia, né, e quase nada, né, dos Estados Unidos entra em Cuba, né, por conta disso, né, porque ainda hoje eles preferem, né, babar o ovo lá da Rússia e China, igual a Venezuela também, né? Sofre boicote dos Estados Unidos por conta disso, né, mas no caso, tanto Cuba quanto a Venezuela, né, os caras babando o ovo lá dos russos e chineses, né, dos comunistas, eles vivem muito bem, né, o exército lá de Cuba e da Venezuela, o ditador de lá, os caras vivem, né, comem do bom e do melhor, tem todos os luxos e privilégios, né, enquanto que a população perece. E tem uma outra questão também, né, por exemplo, aqui no Brasil, né, diferença entre esquerda e direita. Se lá nos Estados Unidos, né, você vê que parece que tem um acordo, né, entre os republicanos, que é a direita, né, e os democratas, que é a esquerda. Mas, tipo, repara bem, né, a cada 8 anos, né, cada um governa. Primeiro, tipo, vamos falar mais recentemente, né, do governo lá do George Bush, né, durou 8 anos. Depois o governo que é republicano, depois o governo democrata, né, do Barack Obama. Cada um governou 8 anos, e agora o do Trump, né, republicano. E provavelmente vai dar continuidade esse governo republicano e tal. Porque eu acredito, cara, que quem manda mesmo, né, são essas grandes corporações e os bancos, né. Eles que colocam os fantoches deles lá no poder, né, porque esses representantes da política, os caras não mandam em nada, né. Eu acredito que são tudo fantoche, controlado mesmo, né. Meio que é uma espécie de anarcocapitalismo, né. Onde, tipo, na prática mesmo, quem manda são as grandes corporações, né. E eles colocam só o fantoche deles lá pra fingir, né, que tá controlando o Estado. Então não vejo muita diferença, né. Enfim, resumindo é isso, né. A esquerda, ela tá mais associada a essas mudanças e tal, e ao comunismo, né. Direita, né, conservadorismo, tradicionalismo e capitalismo. Então, só para esclarecer, né, a grosso modo, né, mais ou menos o que seria, né. Espero que as pessoas tenham compreendido e tal, né. Eu acredito que quem acompanha o canal já tá ligado, né, em tudo isso. Mas se alguém cair de paraquedas aqui, claro que vai. Me escapou alguns detalhes e tal, mas é só detalhes mesmo, né. E eles colocam, por exemplo, na esquerda, associado um monte de nome, né, que é marxismo, esquerdismo, marxismo, socialismo, né, comunismo, enfim, né. É um monte de denominação. Progressistas também, né, associado à esquerda. E direita, né, você tem lá, tipo, monarquismo. Até hoje ainda tem gente que defende, né, essas ideias monarquistas, né. E ao tradicionalismo, conservadorismo também, né. E o capitalismo, tudo isso está associado à direita. Então eu espero que tenha ficado claro aí. E é isso aí. Até a próxima e valeu.